E então o Senhor envia alguém que entra em cena e começa a levantá-los do chão em grandes números de graça. Como você toca uma pessoa como essa e vai se livrar? Eu posso perfeitamente entender porque o Senhor realmente determinou-se a finalmente julgar o Quênia. Como você toca alguém que é tão glorioso, que simplesmente veio para abrir os olhos dos seus totalmente cegos. Pessoas totalmente cegas não podem nem se mover, total escuridão. Então, com um decreto sem nenhum centavo, a partir de Nairobi, eles nem mesmo estão lá na sua vila para receber uma oferta de vocês. Simplesmente decretam de Nairobi. Então, você não pode dizer, não, deixe-me te dar totalmente de graça, sem receber nenhuma espiga de milho, abrindo os ouvidos dos cegos, os ouvidos dos surdos, e vindo a Jamboree Grounds, abrindo os ouvidos primeiro, levantou os seus aleijados, abriu os olhos dos seus cegos e os ouvidos dos seus surdos. Então, como você toca uma pessoa com malícia e acha que vai escapar? E acha que o Senhor vai colocar isso debaixo do tapete? Eu posso ver que o Senhor finalmente está determinado e decidiu que ele tem que julgar o Quênia. Isso significa que o Senhor nunca perdoou a dor, foi muito grande para eles, quando eles veem que os seus servos trabalharam e se esforçaram por ele. Então, tudo que eles receberam de volta foi calúnia, malícia, calúnia. Como você acha que vai escapar disso? Não, até uma criança ia dizer, não, nós não podemos tocar neles. Até mesmo pela forma como eles andam com o Senhor, você não pode tentar, até mesmo pela sua eternidade. Então o Senhor parece que finalmente decidiu agarrar o Quênia e julgar o Quênia. Porque eu tentei orar por vocês. Eu tentei orar por vocês, mas ele ainda está insistindo que ele quer julgar vocês. Então me parece que a minha profecia que eu dei por volta de 3 anos atrás, começando de 2020 até agora, esta profecia parece que vai se cumprir agora, passo a passo. Como você toca os gloriosos profetas do Senhor, escapam disso? Em povo abençoado novamente, a mensagem é muito clara. O juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo ao Quênia, e isso significa que o Senhor nunca perdoou vocês como nação. Novamente, o juízo do Deus Todo-Poderoso, o Senhor me mostrou o mais severo juízo vindo ao Quênia, e isso me diz que o Senhor nunca perdoou o Quênia. Me parece mais como se o Senhor está determinado a julgar o país, e isso é muito, muito severo, muito sério, um dos juízos mais severos de todos. Então, novamente, o Senhor falou muito claramente aqui que não se enganem, o juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo ao Quênia, e me parece que o Senhor não perdoou, ele não perdoou. De forma nenhuma, ele não perdoou o Quênia. Então, vocês precisam realmente clamar diante do Senhor. O juízo do Deus Todo-Poderoso está vindo ao Quênia, é o mais severo, um dos juízos mais severos de todos. Muito severo, extremamente severo. Então, amanhã, tenham certeza de que vocês vão reservar e tomar uma parte do seu culto para observar um arrependimento nacional. Bem, povo abençoado, isto é a respeito do Quênia, para que vocês possam saber que o Senhor está falando continuamente sobre este país. O Senhor está continuando falando sobre o Quênia, uma situação muito séria. É por isso que o Quênia ainda não saiu do meio da floresta de forma nenhuma. O Senhor ainda está falando a respeito do Quênia, então ainda há uma necessidade maior para arrependimento. Então tenha certeza que quando vocês estiverem nas suas igrejas amanhã, observem pelo menos 10 minutos de arrependimento. O Senhor está falando severamente a respeito deste país, muito, muito severamente. Portanto, há necessidade de continuar o arrependimento, continue observando o temor de Deus para que Deus possa ter misericórdia,
possa olhar para a nação com favor e compaixão e amor. Novamente, o Senhor tem continuado falando. Eu não tenho vindo até vocês porque estamos muito ocupados com os bispos aqui, tendo reuniões aqui, e também os registros, as gravações para o nosso programa inaugural na TV. Então, entretanto, o Senhor continua falando ainda muito, muito severamente, extremamente uma conversa muito severa. E há ainda necessidade de arrependimento. Eu achei que você deve perguntar por que é que o Senhor está sendo tão implacável e contínuo. Então, agora já é muito claro que este país é amado do Senhor e Ele trouxe o seu avivamento do fim aqui. Então, isso deve trazer muita pressão para nós agora. Por que agora? Porque o Senhor está falando incansavelmente a respeito desta nação e julgar esta nação a respeito do juízo de Deus que está vindo. Então, isso deve atrair vocês para o arrependimento e tentar entender o que é que vocês fizeram contra o Senhor e contra os seus servos, como agora que nós fomos demonstrados como gloriosos, os mais temíveis profetas da história da Bíblia. Então, isso deve inevitavelmente trazê-los ao arrependimento para que o Senhor possa relevar e trazer misericórdia. Novamente, ainda estou orando pelo país, estamos de pé aqui pelo país, pela nação, mas o Senhor continua falando muito, muito severamente, absolutamente severamente a respeito deste país e o juízo de Deus que está vindo. Então, em qualquer coisa que você fizer amanhã nas suas igrejas, tenho certeza de trazer uma hora, talvez inserir 10 ou 15, 30 minutos de arrependimento. Eu sei que o arcebispo sênior virá ao ar aqui com o supervisor geral, com o General Chaka. Depois que eu terminar isso, eles virão ao ar para dar direção. Qual é o tempo exato quando todas as igrejas devem observar este arrependimento? Então será um único arrependimento nacional amanhã, para que o Senhor possa amá-los e sustentar o avivamento, para que ele não remova na ira, no juízo. Mas eu vejo um juízo muito tremendo do Deus Todo-Poderoso vindo ao Quênia. Então, há ainda necessidade para a nação se arrepender. Você deve estar se perguntando o que eu fiz, e eu acho que é bem aparente e claro o que o Quênia fez. Quênia tentou tocar os gloriosos profetas do Senhor, os mais gloriosos que ele já enviou, aquele que alinhou os cegos e a sombra deles tocou os olhos cegos e abriram, aquele que alinhou os surdos e quando ele andou, quando eles andaram, a sombra deles tocou e os ouvidos surdos abriram, e eles somente vieram para amar o país, curando lepra, levantando aleijados em grandes números, além dos olhos cegos e ouvidos surdos, deletando HIV/AIDS, deletando câncer, tumor, diabetes, tudo isso. Então, o Senhor sabe que é absolutamente muito claro que esta geração e este país viu que o Senhor Deus no céu também honra os seus servos muito, muito, muito. Eles o chamam eles chamam a sua nuvem e ele vem. Eles comandam o céu para abrir e o céu obedece imediatamente. Isso significa que o céu os obedece muito, muito e os honra muito, muito. Então o Senhor não vai aceitar nenhum ato de desonra. Então você vê agora, é como se o Quênia tivesse arrastado a nação para trás. É por isso que há necessidade de arrependimento amanhã. Os bispos, o supervisor geral e o General Chaka, espero que virão aqui, o arcebispo sênior, para dar direção sobre este arrependimento que deve estar nas igrejas amanhã, para que no mesmo tempo, exatamente no mesmo momento, haja um chamado ao arrependimento em todos os altares. Então isso se torna um arrependimento nacional, para que o Senhor tenha misericórdia da nação. O Messias está vindo, e esta vinda do Messias agora se aproximou muito, muito, está muito próximo. Obrigado.